Oi, gente, nós vamos conversar algumas coisas pra gente esclarecer, mas não assim pra competir, nada, é pra simplesmente a gente falar o que a gente sabe da vivência, né? Porque na época porque nada como, por exemplo, é só quem pode falar sobre mim agora é quem está comigo. Entendeu? Então, existe diferenças, existe épocas, existe o falar, mas o que importa é o momento que foi vivido e que foi conhecido, que foi participado. Então, é assim que eu penso, tá, gente? Eu acho que é assim que tem que ser. Ah, falou, ouvi falar, isso aí não existe. Você só pode falar aquilo que você pode provar, aquilo que você vivenciou. Então nós vamos começar a falar sobre o período quando houve aquele convite, né, para a pessoa participar como convidada do influencer. Aí a pessoa retornou a São Paulo. Antes desse retorno, houve uma conversa de parceria. Inclusive, a filha também participou dessa conversa, apoiou, e houve um contratempo e que deu errado tudo que foi falado. Por exemplo, para a filha, né, nova, toda cheia de esperança, a filha achava, né, tanto é que ela também foi, que seria uma guinada para o canal se realmente a pessoa fosse fazer os vídeos em São Paulo, porque lá tinha mais facilidades em filmagens, em recursos, mais perto de patrocinadores, mais perto da filha arranjar patrocinadores para o canal. Foi quando, em comum acordo, ia ser feito uma parceria com a amiga dela que já morava em São Paulo. Nesse meio tempo, tá, foi cogitado alugar, o marido da amiga corretor, iria arranjar um apartamento e, se desse tudo certo, iria comprar um apartamento em Alphaville, sim. Tá? Isso eu estou falando, gente, há 6 anos atrás. Foi quando estava no top. E quando o marido não estava tão queimado na internet. Então foi, né? Aí ficou, tanto é que foi feito vários procedimentos, até estético na pessoa. A amiga arranjou patrocinadores para fazer alguns procedimentos estéticos, até mesmo ela também aproveitou e fez. Foi no salão, ganhou também até mesmo a lace mais bonita que ela já teve até hoje, foi essa lace. Tudo isso aconteceu, até foi na época que ela comprou aquela roupa verde, aquele macacão verde, que por sinal foi um macacão muito bonito. Tá? Hoje, claro que hoje, por ela ter engordado, o macacão tá bem arrochado. Era um macacão todo larguinho, todo folgadinho, ficou muito bonito nela. Foi a época que ela ficou mais bonita, foi quando ela participou de convidada desse influencer. E ninguém estava sabendo que já estava sendo cogitado que ela iria morar em São Paulo. Ela ia se mudar. Tanto é que ela entrou de sociedade com a amiga dela, onde as pessoas não entendem que quando a amiga dela saiu da onde que estava, né, no espaço que ela estava, com uma manicure, aí foi quando elas alugaram, olha o que eu estou falando, gente, elas alugaram um espaço, inclusive o Brad Pitt ajudou
a reformar esse espaço. Seria um site de ensino, seria um site, iria ensinar na área de comida e a outra na área de beleza. Tanto é que ia fazer cursos online, elas iam fazer elas iam dar cursos online. Só tem um porém. Gente, eu acho que eu tenho uma idade suficiente, que eu não preciso mentir. Se eu realmente quisesse crescer meu canal usando a pessoa, o que eu mais tenho, o que eu mais sei é de conteúdo sobre ela e conteúdos verdadeiros. Conteúdos que eu vi, que eu vivi e convivi. Então eu não preciso mentir, tá? Então o que aconteceu? Foi quando ela fez aquele espaço, né? Ela decorou tudo do jeito dela, ela fez uma cozinha, botou aquele, tanto é que ela fez em preto a decoração do estúdio dela. Tanto é verdade que ela ficou pouco tempo. Ela não ficou nem 3 meses nesse estúdio porque ela não conseguiu bancar o aluguel. Então, continuo falando. Quem foi avalista desse estúdio, inclusive, ela ficou muito irritada, que na hora H deram uma desculpa, né? E quem teve que fornecer os documentos para alugar esse espaço foi a senhora do relixo. Então, isso aí eu estou falando, não é porque eu ouvi falar, não é porque me contaram, não. Eu vivi essa época com ela, tá? Então, eu sei, esse período aí, eu sei tudo, sim, tá? Sinto muito, entendeu? Mas eu convivi com ela nessa época. Foi o que eu falei para vocês. Se eu realmente quisesse ganhar dinheiro em cima dela, como falam, eu já estaria ganhando dinheiro há muito tempo. Porque meu foco, ela não é conteúdo meu. Ela só passou a ser quando eu tive que me defender dela e das amigas dela. Aí sim que eu tive que me defender delas. Porque ninguém tem sangue de barata. Bom, então aconteceu isso, tá, gente? E ela, enquanto isso, seria alugado um apartamento em Alphaville para ela, para se ela se adaptasse, seria comprado um apartamento. Só que tem que quando esse ciúme dela acabou muito com ela. O que acabou com ela não foi inscrito, não foi ninguém. Não foi canal de resenha, não foi ninguém. Foi o ciúme exagerado que ela tem do marido dela. Se alguém olhar para o marido dela, acabou. Se o marido dela falar que alguém olhou para ele, ela vai acreditar nele. Pode ser neta, pode ser quem for, ela vai acreditar nele. Foi isso, é assim que funciona, tá? Então, o que eu falei? Tudo que eu falei, eu provo, tenho prova e tenho como falar. Então, nessa época, ela não tinha amizade com ninguém. Inclusive, ela questionava que as pessoas ficavam falando, e ela não ligava. Tanto é que houve até uma época que ela falou que estava desativado o WhatsApp dela. Porque ela não queria conversa com ninguém. Esses assuntos ela não falava para ninguém. Tem muitas coisas dela que nem a filha dela sabe. Que nem a filha dela sabe. Agora fica soltando agora de vez em quando uma coisa aqui, uma coisa ali, que elas ficam tendo conhecimento. Mas até então não, tá? Então, por exemplo, essas coisas aqui de Alphaville, tem pessoas que não conviveu na época, não tinha nem canal na época. Aí, o que eu estou falando? Porque fica uma coisa, gente, acaba virando um problema se a gente não der um basta.
ser coerente em vídeos, vai virar essa bagunça que está aí no baixo clero. Cada um quer falar só para ganhar visualizações, inscritos. Isso aqui eu nunca fiz no meu canal. Então a gente tem que aprender a ouvir também o que a outra está falando. Se eu estou falando, é porque eu sei o que eu estou falando. Porque se eu fosse mesmo para ganhar dinheiro em cima, eu já teria soltado, era muita coisa. Que tem pessoas que não me toleram porque eu não soltei nada para ninguém, porque não interessa. O que eu sei da vida dela, a vida é dela, não me interessa eu expor aqui. Eu só me defendi dela, das mentiras dela e da turma dela. Aí sim, eu tive que desmentir elas. Agora, o que eu sei sobre isso, eu estou falando aqui. Quando eu falei que ela tem dinheiro guardado, ela tem dinheiro guardado sim. Ah, mas se tivesse, não estaria nessa miséria. Porra, gente, tem que ser coerente. A pessoa tem que ser coerente. Por que ela não quer mostrar? Porque não convém a ela. Porque o papel dela não é de mostrar o que ela tem, é de mostrar o que ela não tem. Ah, ninguém gosta de viver na miséria. Ela gosta. E ela gosta. Mas por quê? Porque é conveniente. Porque pode perguntar para qualquer pessoa, mãe, marido, esposa, qualquer pessoa que tem alguém com problema de vício, se eles colocam na mão deles o dinheiro, se eles deixam visível que eles podem tapar o buraco que eles deixarem. Pergunta qual é mãe, parente de viciado, se eles deixariam uma joia de bobeira. Pergunta. Então, a boca fala o que quer. Só que tem que, quando a gente fala, por quê? Porque existem pessoas que querem fazer resenha em cima do que a gente fala. Tipo como se estivesse querendo desmentir a gente. Aí isso aí não é legal. Eu acho que isso aí não é coerente, não é limpo. Você querer fazer resenha em cima do que a gente está falando, botando a gente como mentirosa e a pessoa como verdadeira. Então, é que eu estou falando. Tanto é que a filha concordou, ia ser feito um site e seria de parceria entre as duas. Foi quando ela viu o maltrato que ela fez com a manicure dela, deu rasteira, a manicure no final de ano cheio de cliente para ser atendido, ela botou a manicure na rua, desmontou tudinho o espaço que ela tinha com a manicure, porque ela já ia abrir um espaço com a senhora do relixo. Tanto é que quem ajudou a reformar, a decorar lá o espaço, foi o marido da relixo. Tanto é que ela ficou muito tempo lá. Foi o tempo da reforma. Aí entra o porém. Por que ela não ficou? Porque, como eu falei para vocês, ela não esperava que o documento que seria para alugar a loja seria o dela. Ela não esperava. E isso pegaram ela de surpresa e ela não gostou. Não gostou porque ela disse que não jogaram limpo com ela. E na época ela me perguntou, eu sou sincera, eu falei, achei também muito estranho essa atitude. Foi tipo assim, tipo passar rasteira, da desperta, pelo que ela me falou na época, tá? Baseando no que ela falou, o que tinha acontecido. Foi quando ela teria que dar um dinheiro
na época de 4.000 reais, que foi pedido emprestado para ajudar a pagar. Eu não sei se era o aluguel, eu não sei. Aí ela falou, ela pegou ela de surpresa. E ela não gosta desse tipo de coisa. Aí ela ficou de ver. Aí, quando chegou no dia que era para dar o dinheiro, ela falou que ela não ia dar porque o dinheiro estava aplicado. E que a filha dela não autorizou, porque elas iam perder muito dinheiro. Isso aí tem lógica. Por quê? Porque ninguém vai pegar um dinheiro que está aplicado e vai tirar o dinheiro dali. Só que tem que ela não ia tirar, ela tinha o dinheiro. Claro que ela ganhava muito bem na época. Só que tem que ela não confiou, ela não quis mais ser sócia. Por quê? Porque quem ia tomar conta de tudo era o marido dela e o irmão dela. O canal dela ia ficar na mão deles. Foi quando ela ficou com medo, entendeu? De acontecer alguma coisa sobre o marido dela e eles, além do marido, dar problema para o marido dela, porque estava em cidade longe, justamente no foco, ela poderia ainda perder o canal. Porque quem iria tomar conta do canal dela seriam eles. Aí ela bateu uma doida nela e ela foi relevando até ela ir embora. E outra coisa que ela fez também grave, quando você mora em apartamento, em lugar nobre, tem condomínio que não permite você filmar o condomínio, é normas do prédio, do condomínio. Para você ver que ela morava em Alphaville, mas nunca mostrou o condomínio, onde ficava o condomínio dela. Quando a senhora acordou cedinho, ela e o marido dela saiu mostrando o condomínio e o prédio dela todinho. Para vocês verem que logo depois ela saiu e foi morar fora, dizendo que ia morar com a filha dela. Foi desse jeito que aconteceu. Ela não confiou mais na amiga. Ela não quis mais fazer parte da sociedade. Seria uma sociedade. Tanto é que é dito pela boca dela que todas as vezes que ela foi, ela deixava 2.000 reais para faxina e ainda ajudava na comida, porque o marido dela comia muito. Foi isso que foi dito, tá? Ela sempre deixou o dinheiro da faxina lá para outra fazer a faxina do apartamento, quando ele saísse. E houve também, entendeu? Lance de ciúme. Quando as pessoas falavam que o outro estava se jogando para ela tudo, ela falava que não, que era a outra, a amiga que estava se jogando para o marido. E não tinha nada a ver, a mulher é muito linda. Entendeu, gente? Então eu acho o seguinte, vocês podem fazer resenha, tudo, mas se eu falo algo, se eu falei algo, eu acho deselegante a pessoa, eu que convivi, eu que sei muito mais coisas, tá, gente? Eu convivi esse período, eu estava com ela, eu convivi, eu dei conselho para ela, tanto é que eu estou falando, ninguém sabe, elas seriam sócias. E outra coisa que ninguém sabe também, a ida dela para casa, para ficar hospedada na casa dessa menina, a menina não conhecia ela não, já estava combinado com a pastora. Existia já tudo programado, dinheiro correndo, para ela ficar na casa. Tanto é que depois fizeram aquela palhaçada, naquele churrasco com a pastora, tudo, aquela pastora deselegante demais. Já tinha gente convidada para ir na igreja, que ia aparecer a senhora lá na igreja
com entrada paga e tudo. Para vocês terem uma ideia. Então, ninguém ali é amigo de ninguém, não. Houve parcerias. Existe uma larga diferença entre amizade e parcerias. Como houve também de uma outra moça que veio de Minas Gerais, era parceria. Ela ganhou para a menina ir lá na casa dela, na festa do aniversário dela. Entendeu? E quem cobrava tudo isso era a mulher, a Rubiete, famosa aí, que todo mundo conhece, que é aquela menina, a Sil Reis. Que é ela que patrocinava toda a agenda da Senhora do Relixo. As vaquinhas, tudo, quem pedia era ela. O que está faltando? Então vamos lá, vamos fazer a vaquinha, e conseguia. Como foi micro-ondas, como foi máquina de lavar, como foi tantas outras coisas, fogão, geladeira. É igual como vocês falam, o fogão dela tá na casa da filha, a geladeira que era dela, que estava ruinzinha, a filha encapou todinha, está na casa da filha. Então isso que eu falo, gente, ali ela seria simplesmente, tanto é que a amiga dela, a sócia, arranjou aquele negócio com médica de fazer aqueles procedimentos estéticos nela, levantar o nariz, fazer botox e também no salão colocar, né, a lace. Tudo isso ganhando patrocínio, porque ela foi como a rainha na época, né? Na época, e de fato ela estava podendo. Aí eu falo para vocês, ela está na miséria. Continuo falando, ela não está na miséria. É só perguntar para a Mayra, uma mulher que tem as visualizações que ela tem, ainda os vídeos sendo vistos. Impossível falar que uma mulher dessa está na miséria. Miséria ela não está, não. A filha dela, por baixo, deve estar na faixa de uns 4 a 4.500. Por baixo, com a visualização que ela tem. Imagina a mãe. Então, né, a gente tem que falar, gente, as coisas certas. Continuo falando, tá? Tanto é que a filha ficou irritada, porque seria um jeito do canal crescer mais rápido, ela indo morar em São Paulo. Já estava tudo acertado com a filha, com tudo. A filha também iria participar, seria mais fácil. Todo o intuito, porque seria mais fácil, porque os patrocinadores do canal era de São Paulo, então seria muito mais fácil a filha negociar os patrocinadores. Nestlé era de São Paulo, vários outros, a maior parte dali era tudo de São Paulo. Então lá em São Paulo tinha como arranjar patrocinadores bem melhores do que ela tinha lá, onde que ela mora. Seria um outro ambiente, seria um apartamento melhor, ia mostrar para ela, né, ia dar mais engajamento para patrocinadores patrocinar o canal dela, porque ela estaria num ambiente chique, num ambiente que chamaria a atenção de patrocinadores. Foi quando, depois de um tempo, ela foi morar lá, comprou aquela casa lá na Unamar. Vocês podem ver que vai bater tudinho. Vocês podem pegar os vídeos dessa época lá do Alphaville, que vocês vão ver tudinho. Então, gente, eu tô falando com coisas que eu participei. Eu fiquei ali, eu vi tudo ali. Não é de telefone, eu vi de viva voz, eu vi ali tudo que estava acontecendo. E outra coisa, um dos medos dela foi o marido dela aprontar, acontecer alguma coisa com ele lá no lugar longe e ela ficar desnorteada, aí sim que ia dar aquele problemão para ela e ela corria o risco até de perder canal. Foi isso, porque o canal já não estaria sendo administrado por ela nem pela filha dela. Quem iria administrar seria o marido e o irmão da sócia dela. Foi isso que aconteceu nessa viagem para Alphaville, tá? Ela já estava alugando um apartamento. Em última hora, ela não
aceitou, ela deu para trás. Por isso que é a mágoa da amiga dela. E se alguém, por um acaso, achar que tem alguma coisa aqui que eu não esteja falando com a verdade, a Mara sabe também sobre essa história. E outra pessoa também tem conhecimento do que eu estou falando. Então, eu não preciso mentir, eu não preciso aumentar, eu não preciso falar dela, sabe? Só estou comentando agora porque é muito chato a gente passar por mentirosa, tá bom? Ó, beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, gente. Eu vivi o momento.